Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com o Senhor. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu a nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, ainda no salmo responsorial, creio que o som deu susto para a gente acordar, inclusive eu, porque vocês sabem que a gente acorda bem cedinho e hoje o dia foi muito cheio, aí tira direto nessa hora, eu estava já com providência, eu estava entendendo cair a edição também. Chegando no final do dia, a gente fica assim, não é de se esperar coisa diferente. Queridos irmãos, para compreender bem a liturgia da palavra da missa de hoje, que a cada segundo domingo nós somos chamados a contemplar a transfiguração do Senhor, que a cada segundo domingo da quaresma nós somos chamados a contemplar a transfiguração do Senhor, nela nós temos aquela pergunta que todos nós fazemos pelo menos uma vez na vida: como será o céu? Como será o paraíso? Como nós seremos na vida eterna? A resposta para essas perguntas o Evangelho nos dá. O corpo glorioso do Senhor não é propriedade privada apenas dele. Nós, um dia, com a graça de Deus Pai, que por amor nos criou, nós, um dia, participaremos dessa mesma realidade glorificada. Portanto, queridos irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo tem muita razão quando na carta aos Romanos ele diz: eu sei, eu tenho consciência que o sofrimento do tempo presente nem se compara à glória que está reservada para nós nos céus. São Paulo fala dessa glória, da transfiguração e não outra. Eis o nosso céu, isso é o nosso paraíso. Portanto, confortemos o nosso coração com essa palavra que é de vida eterna. Agora,
queridos irmãos e irmãs, o Salmo nos diz como devemos caminhar para um dia participarmos dessa glória. Andarei na presença de Deus. O céu é para aqueles e para aquelas que andam na presença de Deus. E por fim, a liturgia da palavra da missa de hoje nos oferece o como caminhar, o como marchar, o como caminhar na presença de Deus. Eu não sei se é porque eu gosto um pouco de filosofia, para mim não basta apenas saber o que fazer. É necessário saber como fazer, como caminhar na presença de Deus. Para mim, o como é tão importante quanto o que. Como caminhar na presença de Deus? E para isso a liturgia da palavra nos oferece 3 elementos, breves, mas ricos em significado e importância para nós. Primeiro, caminhar ao lado do Senhor e tê-lo como amigo. E não simplesmente sermos considerados, ter um alto conceito de sermos servos, não. O Senhor mesmo falou, eu já não chamo de servo, chamo de quê? Portanto, caminhar tendo o nosso Senhor como nosso grande amigo. Depois, enfrentar os nossos meios, como Pedro, Tiago, João, de diferentes modos, todos nós temos os nossos meios. E, portanto, a liturgia da palavra nos apresenta essa proposta de enfrentarmos os nossos meios. Por fim, mas não menos importante, abrir o nosso coração para a palavra do Senhor, como apela o próprio Deus do Evangelho de hoje. Ouvir a voz do Filho amado. Nesse como, que se desdobra nesses 3 momentos, meditemos brevemente em toda a liturgia da palavra da missa de hoje. Como eu falei agora há pouco, primeiro, não somente Pedro, Tiago e João, mas cada um de nós somos chamados a caminhar ao lado do Senhor, a permitir que Ele nos conduza, mesmo quando a gente não sabe onde vai dar, mesmo quando a gente não consiga perceber o sentido, mesmo se a gente, de maneira palpável e objetiva, empírica, a gente não tem um resultado, mas caminhar ao lado de Jesus para nós é de fundamental importância e notemos que nós caminhamos para o alto, para a montanha. Portanto, essa nossa caminhada exige esforço, exige dedicação. Queridos irmãos e irmãs, ser de Deus não é como estar na micareta do carnaval, de qualquer jeito. É necessário foco, dedicação, esforço. A caminhada é uma subida, portanto, às vezes a gente vai cansar. E quando a gente cansar, Padre, deita, dorme e descansa. Mas no outro dia, continuemos a caminhar. Mesmo que isso signifique um absurdo. Como nós escutamos na primeira leitura o testemunho do nosso pai na fé. O que Deus faz, pede a Abraão, é o cúmulo do absurdo. Como é que Deus dá o filho e depois pede para sacrificar o próprio filho? Mesmo que as coisas pareçam sem sentido, mas mesmo assim Abraão estava lá, caminhando na presença de Deus. Eu não sei se vocês conseguem perceber o nível de angústia que estava esse pai de família, a tristeza que estava no seu coração. O filho da promessa, o filho único ele ia ter que sacrificar. Aquela caminhada para Abraão não tinha significado algum. Aquilo não fazia o menor sentido. Mas mesmo angustiado, e assim, Abraão estava onde? Caminhando na presença de Deus. Queridos irmãos, marchando para o céu devemos ser semelhantes a Ele, mesmo quando as coisas fogem do nosso controle. Mas Abraão estava lá, nos indica que é esse o nosso lugar, caminhando na presença de Deus. Eu espero que todos vocês tenham compreendido bem, porque o mundo lá fora, esse mar não está para encher. Muitos de nós, como eu costumo dizer, costuma matar o leão todos os dias para sobreviver. Dificuldades todos nós temos, e é normal perguntar se tudo isso tem sentido.
E é normal se sentir angustiado. E é normal se sentir triste. Porém, o nosso lugar é ao lado de Deus e não longe dele. Por outro lado, mas não menos importante, no segundo momento, devemos caminhar na presença dele, mas enfrentando os nossos medos. E quando se fala de medo, se fala dessas realidades nossas internas. Medo daquilo que nós somos capazes. E diga-se de passagem, se há um animal na face da terra capaz de tudo, esse animal se chama ser humano. Portanto, ninguém diga que eu não sou capaz porque é. É porque é. E não adianta mentir para Deus. Portanto, medo das nossas situações e dilemas internos, das nossas dificuldades, mas ao mesmo tempo medo do outro. Queridos irmãos e irmãs, é triste, mas infelizmente aqui e acolá a gente encontra dentro da comunidade pessoas que têm um coração perverso, pessoas que vivem maquinando o mal do outro, pessoas que não perdem tempo para falar mal do seu irmão, pessoas que não, na primeira oportunidade, na primeira puxa-tapete. E isso dá medo. Olha, eu tenho uma coisa a vocês, eu vou fazer 6 anos de padre e não tenho muita experiência, mas algumas pessoas que eu encontro na igreja me assombram. Em casa eu fico espantado, porque eu fico me perguntando, meu Deus, onde é que isso vai parar? E fico me questionando, por que tanta crueldade? Pessoas que têm a Bíblia de cor, pessoas que são assim, mas eu digo uma coisa, causa medo até em mim. Eu fico assombrado com esse tipo de gente. E esse tipo de gente não está lá fora, não. Aqui dentro. Está rezando conosco, caminha conosco, reza o texto e comunga como a gente comunga. Porque, como falou Jesus Cristo, o joio está no meio, do trigo. E isso, queridos irmãos, de fato e verdade, pode nos amedrontar. Mas o apóstolo Paulo, na segunda leitura da missa de hoje, da carta aos Romanos, ele nos estimula de uma forma que, de fato e de verdade, devemos decorar isso no fundo da nossa mente e do nosso coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso basta. Isso já é o suficiente para enfrentar os nossos meios internos e externos, para enfrentar essas pessoas de coração perverso e mau, para lidarmos com as dificuldades da comunidade fora dela. E portanto é necessário a gente gravar isso aqui dentro do nosso peito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é o suficiente, queridos irmãos e irmãs, para enfrentarmos com coragem, com determinação os nossos medos. Por fim, mas não menos importante, caminhando na presença de Deus, é necessário abrir o nosso coração para a sua voz. E por isso, hoje, é de fundamental importância saber a quem a gente anda dando ouvidos. Porque escutamos muitas coisas. Hoje, como vocês sabem, e mais uma vez eu digo, vivemos na ditadura da subjetividade. Aconteceu algo ali, ninguém estudou, mas todo mundo tem um eu acho. A televisão falou, pronto, a gente acredita piamente. Só abrindo parênteses, uma história bem engraçada. Quando eu morava em Xaramin, a nossa funcionária, ela se chama Ivani, uma mulher que eu amo demais. Está aposentada, ainda continua trabalhando com a gente, porque é uma das funcionárias mais antigas da Diocese de Quixadá. Uma mulher de Deus. E ela às vezes chegava, Padre Arthur, hoje nesse Quixaramin vai chover. Aí eu olhava assim, tem um sol para dar dor. Aí eu disse, Ivani, será que vai chover? Vai, pai, porque a Maju falou. Quem é a Maju? A mulher do tempo do Jornal Nacional. Se a Maju falou, queira que não queira, em Quixeramobim vai ter que chover, porque ela não é doida essa chuva. A Maju disse, está dentro, acabou. A gente acredita piamente o que passa na televisão.
cuidado. Temos um pouco de senso crítico. Ouvir tudo bem, mas o que é que de fato nós guardamos em nosso coração? O Evangelho nos propõe a voz do Filho amado, e não as outras coisas. Quando eu era, antes de eu ir para o seminário, eu tinha uma novela onde um personagem tirava brincadeira e fazia piadas com as cenas bíblicas. E uma eu nunca esqueci. Ele dizia assim: eu acho que eu salguei a Santa Ceia. E todo mundo ria. E era incrível que dentro e fora da igreja as pessoas repetiam isso. Queridos irmãos, essa Santa Ceia é a instituição da Santa Eucaristia. Não deve ser piada para ser ninguém, nem muito menos para a Rede Globo. Ele está brincando com a instituição do sacramento da Eucaristia. E às vezes a gente brinca e nem se percebe porque a gente está ouvindo a essas coisas finais. Há um autor de literatura chamado Dostoiévski. No século XIX ele já dizia: a soberana do mundo é a moda. A moda falou, a gente escuta cegamente, como se fossem os marionetes. E o Evangelho de hoje nos provoca: por que nós escutamos essas coisas assim, e quando se trata das coisas de Deus a gente não dá a importância que merece? O que é que conduz a nossa vida? A moda do mundo ou a palavra de Deus? Uma coisa eu digo a vocês, só para concluir: se a palavra de Deus fosse o que nos movesse, a nossa igreja era outra. A igreja católica no mundo inteiro era outra. Toda e qualquer denominação religiosa cristã, se a voz determinante fosse a voz do Filho amado, queridos irmãos, uma coisa eu tenho certeza: ninguém no mundo passava fome. Ninguém no mundo passava fome. Nós evangelizaríamos brincando. O problema é que a moda fala muito forte. E às vezes, quando a gente vem para a missa, não está no nosso coração. E como ouvir a voz do Filho amado? Portanto, queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra nos provoca. E tenhamos cuidado para não dar ouvido a tanta gente, desnecessariamente, porque uma coisa só nos basta: ouvir a voz do Filho amado. E nesse sentido, a gente percebe que Santa Teresa de Jesus tem muita razão quando ela diz: só Deus basta, e nada mais. Portanto, queridos irmãos e irmãs, caminhemos na presença de Deus, mas não de qualquer maneira. Caminhemos na presença dele como um amigo, mesmo que